Hi, students. Hello, guys. I am teacher Ana. And I'm teacher Mari. E nós estamos aqui de novo com vocês. Vocês se lembram da gente? Do you remember us? A gente já deu a aula passada para vocês e hoje a gente vai continuar trabalhando aquilo que a gente trabalhou na aula passada, a gente vai continuar trabalhando na aula de hoje. Nós somos alunas da UEM, do 5º ano de letras, e espero que a gente possa aprender muito juntos. Let's go! Let's start our class. Okay, guys. Do you remember the vocabulary from last class? Então, na aula passada, a gente falou sobre um tema específico. Vou dar uma dica. Falamos sobre love, ok? E nós ouvimos uma song, nós assistimos um vídeo e nós vimos um vocabulary sobre esse tema, sobre esse theme love. Vocês lembram do que a gente falou? O que você acha, Tirana? Não sei não. Vamos ver? Let's check. Let's check. Okay. So, we are going to play like a game. Então, a gente vai fazer tipo um joguinho aqui. Nós vamos dar umas definições para vocês e vamos ver se vocês conseguem, pela definição, lembrar qual que é a palavra em inglês, ok? Aí vamos fazer o seguinte. Vocês podem pegar um notebook de vocês e anotar a palavra. Quando vocês verem a definição, se vocês souberem o que é, anota. Porque daí no final a gente vai ver quantas vocês conseguiram lembrar e quem conseguiu lembrar mais. Combinado? Aí vocês podem mandar lá nos comentários. Olha, eu lembrei tantas palavras e colocar quais foram. Ok? So let's start. The first one. What is the word? So what is the word? Qual que é a palavra, ou no caso, a frase que você diz quando você ama alguém? Acho que essa tá fácil, hein? Essa tá bem fácil. Eu acho que essa todo mundo já usou alguma vez, hein? É uma frase muito útil. Tá bem como bem no português a gente usa bastante essa frase. Yeah. Vocês sabem qual que é? Anotem aí. Anotaram? Let's check. I love you. Vocês já falaram I love you para alguém? Tá bem comum, né? Hoje em dia é comum de você ouvir assim, as pessoas, I love you. Eu já falei, teacher Mari, e você? Já falei bastante também. Ok? Next one. Okay, guys. So, let's see. Let's see if you can guess the next word. Órgão do corpo relacionado ao amor. Qual será que é, teacher Mari? Você tem alguma ideia? I don't know. Eu acho que além de ser um órgão do corpo que é relacionado ao amor, é uma coisa, é um símbolo que a gente usa toda vez que a gente vai falar de amor. Vamos ver, pensa aí um pouquinho. Anotem aí, vê se vocês conseguem lembrar o que é, que palavra que é essa. Let's check. Vamos ver se vocês conseguiram adivinhar que palavra é essa? Yay, that's heart. That's the word, heart. Good job. Okay, let's see the next one. What is the word? Apelido carinhoso que se dá a alguém que se tem um carinho enorme. E também é uma fase da vida. Então, uma palavra aí que ela pode servir para duas coisas. Que palavra será que é? Vamos ver. Ok, let's check. Let's check. Baby. Baby. Eu acho que baby é muito usado também, hein? É verdade, eles usam, na língua inglesa, eles usam muito para se referir à pessoa amada como baby. É muito comum a gente escutar isso. Let's see the next one, the next word. Vamos lá, uma definição um pouquinho mais comprida, vamos ver quem lembra. Ato ou efeito de tocar pressionando os lábios sobre a pessoa, animal, objeto querido ou com valor simbólico. A gente faz isso para demonstrar carinho e afeto. O que será que é? Vamos ver se vocês lembram. Let's think about it. Vamos ver. E aí, já deu tempo de escrever? Que palavrinha será que é essa? Let's check, teacher Mari. Let's see. A kiss. A kiss.
Yes, that's the word. Ok, next one. Gesto que as pessoas fazem quando gostam muito de alguém. Olha, eu acho que esse pode ser muitos, hein? Pode ter muitos gestos. Mas vamos pensar no vocabulary que nós aprendemos na aula passada. De todos aqueles que a gente viu, qual que é o gesto que as pessoas fazem quando gostam muito de alguém? Think about it. E que tinha na song. E que tinha na song. Tava lá na música. Vamos ver quem consegue lembrar. Ok, let's check. You between my arms, okay? You between my arms. So this is the sentence, okay? All right, let's see the next one. Antes de amar, você... Então, quando a pessoa tá ali no processo, tá começando a gostar, tá começando a amar, o que tá acontecendo com ela? O que será que é? Quem for lembrando, vai anotando aí. Let's see, let's check. Teacher Mari. To fall in love. Então, ali a pessoa começa a se apaixonar pela outra. Né? Uma das primeiras fases ali do amor é a paixão. As Ok? melhores fases, inclusive. Yeah. Ok. Next one. What is the word? Apelido carinhoso que você dá para alguém que você gosta, querendo demonstrar afeto. Então, nós já vimos um nome, que era o babe, né? Que nós já vimos que a gente pode usar. Mas tem um outro também, que nós também aprendemos na aula passada, que também estava no som. Qual que é esse apelido? Quem lembra? Who remembers it? Let's check. Let's see. Darling. Darling. Darling, yes. They use it very much too. Então, o pessoal que fala inglês usa bastante essa palavrinha, darling. Sim. Okay? All right. And then, guys, ficar suspirando pelos cantos. Então, a pessoa tá ali super apaixonada, que tá até suspirando pelos cantos. Como será que a gente fala isso em inglês? Qual será que é a palavrinha para essa definição, hein? Como será que é quando a pessoa tá ali apaixonada, tá tão apaixonada que tá suspirando de um lado pro outro? Let's see. Let's check. To be in love. So, for example, if someone says, I am in love with you, significa que eu tô apaixonada. Olha só a menininha aí do GIF. Olha pra carinha dela. É assim que as pessoas ficam mais ou menos quando elas estão apaixonadas. When they are in love. Ok? All right. Yes. Now let's see this one. Toque entre as mãos. O que será que é o toque entre as mãos? Como que a gente fala isso em inglês? Quem será que sabe? Uma coisa muito comum entre os casais ali, né? Andarem ali de mãos dadas. Como será que a gente fala isso? Let's see. Hold hands. Hold hands. Ok? É muito, muito, muito comum. Hold hands. Yes? Ok. And then, a pessoa que você ama. Então, assim, é mais uma forma de se referir à pessoa que você ama. Como será que é? Como que a gente pode falar isso em inglês? What do you think? É uma palavrinha que é bem usada também, bem comum de se ouvir na língua inglesa. Tem várias músicas que tem essa palavrinha. Let's check, Teacher Mari. Yes. See?
Lover. Quando você quer se referir a quem você ama, você pode chamar essa pessoa de lover. He's my lover. Okay? Right? Yeah. So good job, kids. Good job, kids. Good job, guys. I'm sorry. Bom, esse foi o nosso quiz, então, sobre o vocabulary que nós vimos na aula passada, ok? Depois, como eu disse, eu quero saber quem acertou quais, quantas fizeram, então manda pra gente lá no comentário que a gente vai estar de olho, ok? Combinado? Conte pra nós, hein? Isso, ok? Agora, na aula passada, também teve uma outra coisa que a gente fez no finalzinho, assim, da aula, que eu comentei que faríamos hoje. Será que vocês lembram? O que será que a gente fez também? Teve a ver com uma leitura. Foi uma leitura, a gente leu alguma coisa. A gente viu o E vídeo. também era relacionado a esse tema, né, Teacher Mari? Também era sobre amor, essa coisinha que a gente vai ver agora. Também era sobre amor. Então, ó, na aula passada, nós vimos o vídeo da definição do amor, nós vimos o vocabulary, a song, e aí nós fizemos essa última coisa. O que será que é? Do you remember? Ok. So, na aula passada, nós começamos a ver essa comic strip, que, como eu disse, ela está no book de vocês. Então, vocês podem acompanhá-la pelo book de vocês lá na Unit 4, ou pode acompanhar aqui no vídeo com a gente também. No problem, ok? E essa comic strip, ela falava sobre um tipo de amor. Lembra que na aula passada a gente comentou que tem vários tipos de amor? Então, nós vimos a song, que tinha esse amor mais romântico, porém, nós também temos outros tipos de amor. A gente pode amar diversas coisas, né? Cada uma delas tem um significado diferente pra gente, certo? E aí, nessa comic strip, a gente viu um outro tipo de amor. Quem será que lembra qual que é esse tipo de amor? Aqueles vocês lembram? O que você acha, Tiana? Você acha que eles lembram? Você acha que eles estão com uma boa memória? Ah, eu acho que eles lembram sim. Deem uma olhada aí na tirinha. Quem que é que está aparecendo? Que tipo de relação será que eles têm? Que tipo de amor será que existe aí? Ok? Let's see. E aí, Vamos ver? Mari? Bom, vamos fazer assim então. Vamos ler essa tirinha? Pode ser? Vamos ler a tirinha para a gente relembrar. Então, Ana, I will be dead, ok? And you can be Calvin, yes? E aí, kids, vocês em casa follow with us. Lê com a gente também, ok? Isso mesmo, a gente vai ler essa tirinha do Calvin. I'll be Calvin, Teacher Mari is going to be dead. E você vai seguindo aí no seu book. Ou aqui no vídeo com a gente. Let's go! All right. Do you love me, Dad? Of course I do, Calvin. Would you still love me if I did something bad? Well, of course I would. I mean, something really, really... Calvin, what did you do? Ok, that's it. And then, guys, que tipo de amor será que é esse aí que tá aparecendo na tirinha? Isso aí, é o amor de pai para filho. O amor que existe ali entre as famílias, de um pai para um filho, de um filho para o pai. Right, Teacher Mari? Yes. Esse amor que a gente vê, que a gente tem presente nas nossas casas, né? Com o irmão, com a avó, com a tia, com o tio, com os primos. Então, esse amor, como a Ana disse, mais familiar, com a pessoa que a gente convive talvez todos os dias, dentro das nossas casas, ou que a gente convive algumas vezes, esse amor mais familiar, que é diferente daquele amor que nós vimos na Som, ok? E que esse amor é um pouquinho diferente, right? Vocês se identificam com o Calvin? Porque eu me identifico bastante. Às vezes eu apelo, viu, Ana, para minha mãe, quando acontece alguma coisa, eu falo, Mom, do you love me? Para ter certeza que o amor ali é maior do que qualquer coisa. A gente apela para o amor para não tomar bronca nenhuma. Sim, that's right. Ok. Vamos fazer então algumas perguntinhas sobre essa comic strip? Sim, para ver se vocês realmente entenderam a comic strip? Pode ser? Vamos ver. Yes. So, some questions.
Okay, so here we have the first question about the comic strip. Primeira perguntinha sobre a tirinha. What did Calvin ask his father? Então, o que ele perguntou, Calvin? Remember the boy, Calvin? What did he ask? O que ele perguntou para o pai dele? Do you remember? What did he ask? Take a look to the picture. What did he ask? Let's go back here, okay? And then, Teacher Mari, let's check. If he loved him. So the first question that he asked was if he loved him, if his father loved him. Então ele queria saber se o pai dele amava ele, porque uma notícia não muito boa estava por vir. Então ele já estava ali preparando o território para falar alguma coisa para o pai dele que não fosse muito legal, right? Yes. Number 2. Let's say number 2. What did his father answer? So, what did his father answer? Qual foi a resposta que o pai dele deu para ele? O que ele respondeu? Aqui vocês lembram? Vamos voltar na tirinha para ver. O que o pai dele respondeu? Let's check. Of course he did. Então, o pai dele respondeu, of course I do. O pai dele respondeu, of course he did. Ele respondeu que é claro, ele falou, claro que eu te amo. Certo? Ele falou, é claro que eu te amo. Ok? That's right. And then, what did Calvin ask again? So he asked something one more time. What was that? O que será que ele perguntou de novo? Let's see. Let's see. Let's check the answer. He asked if his daddy would love him if he did something really bad. Então, ele já estava ali querendo saber se o pai dele ainda amaria ele se ele tivesse feito uma coisa ruim. So, he asked his daddy if he would love him if he did something really bad. That was the question. Okay, that was the other thing that he asked his daddy. Okay, let's see next one. How did his father react? Como que foi a reação do father dele? Quando ele perguntou mais uma vez, ele perguntou one time, ok, ele respondeu, aí ele perguntou one more time. Como que o pai dele reagiu? Let's see. Ok. He got nervous. Então, depois do Calvin perguntar mais vezes, he got nervous. Ele ficou nervoso, porque ele já estava imaginando. O pai conhece o filho, né? Então, ele já estava imaginando que o Calvin tinha perguntado alguma coisa. E aí, ele ficou nervoso, ok? Exactly that. We could see that on his face, right? We could see his face. He was pretty nervous. Yes, right? Like, yeah, what did you do? Okay. And do you think the father's reactions means he doesn't love his son? And then, você acha que essa reaction, que essa reação que o pai dele teve, significa que ele não ama o filho dele? What do you think? He doesn't love his son anymore. And then, guys, let's think about it. Teacher Mari, what do you think? I think
that it doesn't mean that he doesn't love his son. Porque se fosse assim, eu estava perdida, minha mãe não me amava mais. E a gente também, né? We love someone so much, but sometimes we get nervous with these people, right? Mesmo que a gente ame muito alguém, às vezes essa pessoa irrita a gente. For example, our parents, né? Às vezes nossos pais, eles irritam a gente um pouquinho. Our siblings, our friends, our family and people we live, ok? Então é normal, às vezes, a gente ter algum desentendimento e ficar really nervous. Só que para mim, isso não significa que não tem mais amor. Acho que é normal acontecer, mas o amor continua o mesmo. So guys, you can tell us what you think, because this is a personal answer. Então, cada um tem uma opinião diferente, né? I and teacher Anna, we think that it doesn't mean that he doesn't love his son anymore. Mas e vocês? O que vocês acham, ok? Nós queremos saber a opinião de vocês. Então, send us the answer. Ok? That's it. That's it. Now, we are going to talk about something really, really important. Ok? Já vai ter um assunto bem interessante agora, bem importante. Ok? E eu vou pedir um pouquinho mais de atenção de vocês. Ok? Eu estou tirando, a gente vai explicar uma coisa para vocês. Aqui nós temos uma situação que hoje em dia está muito comum, né? Está muito comum no nosso dia a dia. Na verdade, assim, eu acho que sempre foi comum, mas hoje está bem divertido, está bem engraçado. Principalmente nesse pessoal ficando em casa, nessa pandemia, então, rede social, nós temos isso acontecendo bastante. Que é o quê? Vamos ver se vocês conseguem identificar o que está acontecendo nessa tirinha aqui. Nós temos aqui this woman. Okay, she's talking to someone on the phone. She's phoning someone and she says, I like Peter. Então, ela tá falando para alguém, I like Peter. Tá falando que ela gosta de alguém, ok? E olha o que essa pessoa fez. Essa pessoa chegou no Peter, essa woman, ok? E falou, she said she liked you. Ok? She said she liked you. Então, ela contou para o Peter, ela falou que ela gostava de você, ok? Eu quero saber de vocês, sinceridade. Aí vocês não precisam mandar pra gente, tá? Mas assim, ó, sejam sinceros, respondam aí. Quem de vocês já fez isso? Ou pelo menos já viu uma situação dessa? Uma situação de gossip, ok? Uma situação de gossip. Quem já viu uma situação dessa? Eu acho que a gente estava quase fazendo isso com a tirinha do Calvin, né? Que a gente estava ali, tudo que o Calvin estava falando para o pai dele, a gente estava ali falando do que ele tinha contado, não é mesmo? Isso, acho que até ali pela nossa atividade a gente fez um pouquinho disso. Já estava fazendo um pouquinho de gossip ali, verdade. Bom, isso é uma coisa que pode estar fazendo uma gossip, por exemplo, que é quando a gente... O que é uma gossip? É quando alguém conta algo pra gente, a gente pega essa informação e conta para uma outra pessoa, certo? Ok? Todo mundo sabe que é uma gossip, já entendeu essa situação. Hoje em dia tá muito comum, né? Tem até tem séries que falam sobre isso, tem páginas no Instagram que tem só esse objetivo de espalhar gossips. Certo? Hoje em dia, então, tá bem comum. E o que acontece? Quando nós temos uma gossip, nós temos esse tipo de situação. Alguém chega e conta algo pra gente, e quando a gente vai contar para essa outra pessoa, a gente fala assim, ela falou que ela gostava de você. Ela falou que ela estava em casa ontem. Ela falou que ela não disse isso. Ou ela disse que ia embora, certo? Então, ela disse que ia embora. O que está acontecendo nessa situação? Alguém fala algo pra gente e a gente passa a informação para uma outra pessoa usando essa estrutura. Ela disse que, ela falou que, ele disse que, ele falou que, ou eles disseram, elas disseram, né, com qualquer pessoa. Nós dissemos. Pode ser que seja uma conversa comigo e com a teacher Ana, a gente está conversando, e eu vou conversar com outra pessoa e eu falo, olha, nós dissemos que nós faríamos isso. Pode ser com várias pessoas, ok? Uma situação que nós encontramos esse tipo de fala é em uma gossip, ok? Na gossip tem esse tipo de fala, mas não é só na gossip. Em outras situações, nós podemos usar essa estrutura de fala, nós podemos usar essa maneira de falar para passar informações.
Vocês conseguem pensar em alguma outra situação que vocês usam essa estrutura? Ela disse que, ele disse que, nós dissemos que. Quais são as outras? Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem. Let's think. E aí? Teacher Ana, você consegue pensar em alguma outra situação? Olha, eu já dei um exemplozinho ali de que a gente estava fazendo basicamente isso com as falas do Calvin. A gente estava pegando as falas que ele dizia na tirinha e recontando, dizendo que o que ele estava falando, basicamente, né? Então, ele perguntou se o pai dele amava ele. So he asked if his dad loved him. Então, é mais uma forma da gente reportar alguma coisa ali que foi falada anteriormente. Isso mesmo. Eu consigo pensar em mais uma situação também, em the university, mas também na school, quando nós estávamos na época de school. Então, vocês que estão na school e nós que estamos na university, o que acontece? Às vezes a gente vai fazer trabalho, alguma homework, né? Fazer algum trabalho. E aí, igual aqui, eu e a teacher Ana, nós somos então uma dupla e nós conversamos sobre coisas que nós queremos fazer no trabalho, enfim. E aí pode ser que surja uma dúvida e aí nós vamos conversar com a teacher. Mas aí a gente decide que não vai nós duas. Só a teacher Ana vai conversar com a teacher. E aí ela pode falar, olha, eu e a Mari, nós pensamos que, nós falamos que... E aí ela vai passar essa informação que estava entre a gente para uma outra pessoa. Ela vai reportar, então. Falar, nós falamos que íamos fazer isso, por exemplo. Nós combinamos que íamos fazer isso. Então, essa também é uma situação. Ok? A reported speech. A reported speech. Vocês conseguem pensar em outras situações que nós usamos o reported speech? Em português mesmo, não precisa ser, né, no dia a dia de vocês. Quais são as situações que vocês passam assim, de passar uma informação que alguém disse para uma outra pessoa e falar que ela falou o que ela disse? Se vocês conseguirem lembrar, manda pra gente também, ok? Entenderam o que é? Então, isso que é o reported speech. O que é o reported speech? Quando você pega uma frase que alguém disse para você e você conta para uma outra pessoa essa frase, deixando claro que foi essa pessoa que falou. Ok? Exactly that, teacher Mari. So, guys, when we use the reported speech, there's some grammar. There's some grammar that we use more than others, ok? Então, tem algumas gramáticas que estão presentes no reported speech. To make it a little bit easier for you, we are going to review this grammar, ok? Então, a teacher Ana agora vai rever com a gente um pouquinho, bem rapidinho, porque esse é um conteúdo que vocês já viram com a teacher de vocês, ok? Então, como vocês já viram, a gente vai só dar uma revisada, uma recapitulada rapidinho, para ficar mais fácil e vocês não se perderem, ok? Isso aí, teacher. Volta um pouquinho na tirinha pra gente, só um pouquinho. Ok. Olha só, a primeira fala que a gente tem aqui na tirinha. I like Peter. I like. Pode passar. Perceberam que naquela frasezinha tem um verbozinho ali, like. Like, que significa gostar. Então, eu gosto. Ela tá falando de uma coisa que está acontecendo com ela no presente. Eu gosto do Peter. I like Peter. Ok? Então, esse verbozinho, o verbo to like, ele está no presente simples. Aqui, nós trouxemos uma tabelinha para vocês de como que a gente usa os verbos nesse tempo verbal, no presente simples. Então, aqui na primeira parte da tabela, nós temos alguns verbos que estão na affirmative. No afirmativo, I live, you live. Aí depois ali embaixo, nós temos he, she and it lives. With the letter S, com a letra S no final. Porque com essas três pessoas, he, she and it, a gente precisa colocar o Szinho no final do verbo, ok? Então, se fosse assim, no exemplo anterior, volta ali um pouquinho, Teacher Mari. Se fosse assim, Teacher Mari likes Peter, ok? A gente precisaria colocar o Szinho depois do like, porque é she. She likes Peter. Mas como ela tá falando dela mesmo ali, I like Peter, a gente não precisa colocar o S, como tá ali na tabela. Volta lá pra gente. Olha lá. I live, you live, we live, you live, they live. Sem o S. But he lives,
she lives and it lives, right? Na negativa, então, quando a gente quer falar alguma coisa que não é fato, não é verdade, nós vamos usar o don't. I don't live. You don't live. Mas, mais uma vez, quando chega no he, she and it, nós temos que fazer uma mudançazinha, colocar um Szinho ali no meio. Um E e um S, olha só como que fica. He doesn't live. She doesn't live. It doesn't live. Então, for example, I don't live in New York. Teacher Mari doesn't live in New York, right? Então, quando a gente vai usar why, you, we, and they, don't. He, she, and it, doesn't. Okay? And then we have the interrogative. Então, para a gente fazer perguntas, to ask questions. Então, a gente vai ter que colocar alguma coisinha ali antes do I, para começar, antes do he, antes do she. Vamos ver ali os exemplos. Do I live in New York? Do you live in New York? Sim, a gente vai usar o do. I, you, we, and they. Mas, mais uma vez, no he, she, and it, a gente tem que mudar. E nós vamos usar o does. Então, para fazer a pergunta para he, she, and it, a gente vai começar com does. Does he live in New York? Does she live in New York? Okay? That's how we use the present simple. Right? Teacher Mari, volta um pouquinho na tirinha pra gente, por favor. E aí, quando a mulher vai lá, vai fazer a fofoquinha, the gossip, ela vai falar alguma coisa que a outra pessoa disse. Então, foi alguma coisa que a pessoa falou antes. Para isso, ela vai usar o passado, olha só. She said she liked you. Então, ela ouviu. Aí ela foi lá e foi contar o que a pessoa falou. She said she liked you. Então, nesse caso, a gente vai usar o verbo no passado. Vamos dar uma conferida na tabela? Para vocês relembrarem, olha só. Os verbos no passado tem uma regrinha que sempre a gente vai usar para a maioria dos verbos, que é acrescentar o E e o D no final. Igual ali apareceu, she liked you, she liked. Ok? Só acrescentou o E e o D no final. Como aqui nós temos como exemplo, worked. I worked as a writer. Ok? I work as a teacher. I worked as a, I don't know, a doctor, right? Então, a maioria dos verbos no passado, a gente vai acrescentar o E e o D no final. Em alguns casos, a gente vai acrescentar quando uma palavrinha terminar em Y e antes dela vir uma consoante, nós vamos tirar o Y e vamos acrescentar a letra I. Aí, isso mesmo, Teacher Mari. A gente vai colocar o I no lugar e depois só acrescentar o ED no final. Ok? So, I studied in the university, for example. Também, nós temos uma outra forma de usar esse verbo. Quando a gente quer falar de alguma coisa que a gente é, ou alguma coisa que a gente estava sentindo, que a gente, no presente, a gente fala I am, vai virar I was no passado. Mostra ali pra gente. Yes, I was at home yesterday. Eu posso dizer assim, I am at home today. Hoje eu estou em casa. Mas ontem, I was at school yesterday, for example. Ok? Nós também temos alguns verbos que são irregulares. Aponta ali pro ladinho, Teacher Mari, pra gente dar uma olhada. Isso mesmo, esses verbos, eles são irregulares. O que isso significa? Que eles não vão aceitar a regrinha de colocar o E e o D no final. Eles vão mudar a palavra. Então, por exemplo, become vai ficar became, break, broke, bring, brought, buy, bought, do, did, okay? And we have other examples that you can read by yourselves. Vocês podem ler ali sozinhos os outros exemplos também, que são os verbos irregulares. E quando a gente quer falar uma coisa, quer negar alguma coisa no passado, como será que a gente faz? Teacher Mari, aponta ali pra gente. Isso mesmo. Na negativa.
Quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente não era, ou que a gente não estava sentindo, ou a gente não estava em algum lugar, a gente vai, na afirmativa vai ser I was, mas na negativa vai ser I was not, or I wasn't, ok? Mesma coisa para quando a gente vai falar you. O you, alguma coisa que você era, alguma coisa que você estava, você fazia, a gente usa were. You were. You were at school yesterday, Teacher Mari. Mas e se você não tivesse? You were not at school. Or you weren't at school. Ok? Isso. E para a gente usar com os outros verbos, como study, like, esses verbos regulares, a gente vai colocar o didn't. Então, se a gente quer dizer que é negar alguma coisa no passado, a gente vai usar o didn't. Por exemplo, you didn't study in the university. Okay? You didn't. A gente vai usar essa palavrinha para marcar. Ok? Yeah? Okay. So now, kids, we have some example of direct and reported speech, okay? What is a direct speech? Então, o que é um direct speech? Um direct speech é quando eu falo já diretamente. Então, por exemplo, eu estou conversando com a teacher Ana e eu falo para a teacher Ana, teacher, I am falling in love, ok? Então, esse foi um discurso direto que eu dei. Então, eu diretamente falei para a teacher Ana que eu estou me apaixonando, ok? Eu estou nesse momento de estar me apaixonando. Aí a teacher Ana vai fazer uma gossip, ok? Ela vai contar para nossa friend. Yes, vai falar para uma friend. Teacher Ana vai falar para uma friend nossa que eu disse para ela. E ela fala, she said she was falling in love. Ela fala, ela disse que ela estava se apaixonando. Ela fala assim, você não sabe da maior. Mariana, ela disse que ela estava se apaixonando, ok? Então, essa é a nossa estrutura. Pode ver, aqui, ó, quando nós temos o discurso direto que eu falo, então aqui está no presente. I am falling in love. Lembra que a teacher Ana mostrou lá o presente? I am, it's the present. Então, I am falling in love, ok? Nós temos aqui a pessoa, no caso, como fui eu que falei direto para a teacher Ana, I, o verbo no presente. I am falling in love. Quando, então, nós vamos contar essa fofoca, ou contar algo para alguém, que não seja fofoca necessariamente, mas quando nós vamos reportar esse discurso, quando nós vamos usar reported speech, nós, então, vamos passar essa pessoa, primeiramente, para o he, ou para o she, ou para o they. Nós vamos passar para a second person, para a para a third person of the speech. A terceira pessoa do discurso, ok? Que é o he, o she ou it. Pode ser tanto a pessoa do singular ou talvez do plural, que é o they, eles ou elas, certo? Porque ela vai contar de uma outra pessoa. Então, aqui agora, no caso, a Ana está conversando com uma outra pessoa. Vamos nomear nossa friend Carol. Então, a Ana está conversando com a Carol sobre mim, ok? Eu não estou nessa conversa. Então, ela vai reportar esse assunto. E ela fala para a Carol, she said she was falling in love. Então, aqui a gente muda a pessoa, certo? No reported speech. Porque agora já não sou mais eu que estou falando diretamente, mas é a Ana que está falando de mim, ok? E aí, o verb que nós sempre vamos usar vai ser o said ou o tell, ok? Ou, que no caso fica told. Aqui nós vamos, então, o said. O que significa esse said? Que é o dizer. Então, ela disse. É muito comum, é assim, regra para o reported speech. Quando você vai usar o reported speech, tem que usar. Por quê? É justamente isso. Ela disse que ela fez isso, ela falou que ela fez isso, ela contou. Então, são esses verbos de falar mesmo, porque é algo que você está contando que foi falado, ok? E aí, quem que falou? Ela disse que ela, ok? Porque eu poderia estar falando de outra pessoa, por exemplo. Poderia ter falado assim, Ana, Bruna is falling in love. E aí ela podia falar assim, she said Bruna was falling in love. Então, assim, olha o nível da gossip. Acontece bastante. Eu já contei uma gossip e ela vai contar para outra pessoa. Poderia ser. Mas aqui no caso, como eu estou falando de mim, e ela vai passar, então ela passa para she. She said she. Então, ela disse que ela. Aí, nós vamos passar para o simple past.
Ela disse que ela estava se apaixonando, ok? She said she was falling in love, ok? É assim que funciona, então, o reported speech, certo? Então, a gente sempre segue a ordem. Quem que falou? Se for I, e aí se for uma girl, nós usaremos o she. Se for um boy, nós usaremos um he. Se for mais de um boy, uma girl, mais de duas girls, aí nós usaremos o they, ok? Geralmente vai começar, ou a gente pode usar o nome da pessoa também, ok? Aqui nós preferimos usar um pronoun, mas poderia ser um nome, ok? O verbo said, told, ok? No passado. Aí, a pessoa de quem estava falando, que no caso coincidiu, que eu estava falando de mim mesmo, ok? E aí o verbo no passado novamente. Então, esse verbo aqui, o am, nós mudamos para o passado, que fica was, ok? Muito confuso? Deu para entender? O que vocês acham? Ok? Vamos lá, vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro, don't worry. Conforme a gente for praticando um pouquinho mais, vai ver que vai abrindo um pouquinho a mente, tudo bem? Então, ó, vamos praticar um pouquinho para ver se vocês conseguiram pegar, ok? We have some examples here. Então, vou pedir para vocês, please, write on your notebook, ok? You can take your notebook and write the direct speech and the reported speech in front of it, ok? Então, vamos pegar o notebook de vocês, o caderno de vocês, e aí vocês podem anotar direct speech, colocar essas frasinhas aqui, ok? Reported speech, colocar na frente, ou na frente fica melhor. E colocar, então, como que fica a parte do reported speech, ok? Number one is done as an example. Então, a primeira já está feita como exemplo. Vou pedir para vocês, então, fazer a number 2, 3, 4 and 5, ok? Para checar se vocês conseguiram entender essas regrinhas que é um pouco confuso mesmo. Combinado? Então, vou dar uns minutinhos para vocês. No caso, vocês podem pausar o vídeo aí, façam sem pressa. Se precisar revisar, volta o vídeo para entender as regrinhas de novo, se for necessário. Façam bem feitinho. E aí, quando tiver feito, vocês dão um play para a gente corrigir. Ok? So, let's check number 2. Yes, let's check. So, number 2. You are my darling. Será que fica na reported speech? He said I was his darling. Okay? So if I heard someone saying it, se eu escutei alguém falando ali, sei lá, uma pessoa que tá ali comigo, um namorado, alguma coisa, escutei ele falando e vou repassar essa informação, como que eu vou dizer? He said I was his darling. Então, eu sou a querida dele. Right? Okay. E pode ter ficado um pouquinho confuso, mas da onde vocês tiraram o he? Gente, o he a gente tirou da nossa criatividade mesmo, porque aqui não tem um contexto, né? Quando nós temos frases soltas, fica difícil para ter um contexto. A gente tinha só, you are my darling. Quem disse isso? Qualquer pessoa poderia ter dito isso. He, she, whatever. Okay? Então, se você colocou he, se você colocou she, no problem. Se colocou um name, ok? Porque poderia ser qualquer pessoa que disse isso. Agora, o que é importante? Eu falei direto, ó. Por exemplo, vamos usar mais um exemplo, eu e a teacher Ana, que está visível aqui. Então, eu olhei para a teacher Ana e eu falei, you are my darling, ok? E aí ela vai passar essa informação. Você é... yes, yes, ela vai fofocar, assim. Ela disse que eu sou, porque eu falei direto da teacher Ana. Então, daí agora é diferente, porque eu não estava falando de uma outra pessoa ou de mim. Estava falando diretamente com ela. Você é. Então, na fofoca, ela disse que eu era o darling dela. Ok? She said I was her darling, ok? E assim que ficaria a fofoca passada para frente. Okay. Next one. I love you. Now, let's see. She said she loved me. Or here, as teacher Mari said, poderia ser he said he loved me. Ok? E aqui é o mesmo exemplo da de cima. Por isso que nós trocamos o I pelo she. Ok? Next one. I kissed Josh.
She said she kissed Josh. Então, supondo que a teacher Mariana veio e falou para mim que ela beijou o Josh. She kissed Josh. E eu fosse passar essa informação, I would say, she said she kissed Josh. Guys, can you see the verbs? Prestem atenção nos verbos ali com um ed no final. She kissed Josh. Ela beijou, kissed, in the past. Okay? Next one. I hold my baby's hand. I hold my baby's hand. Sorry. He said he held his baby hands. Olha só, por que será que aqui o hold virou held, Teacher Mari? Por que será? Será que eles lembram? Lembrem. Vamos ver. Quando a gente estava falando lá atrás da tabelinha dos verbos, lembra que a gente comentou, e vocês também já estudaram isso, que tem alguns verbos que eles são irregulares no passado. Então, hold é um deles. O passado de hold é held. Então, para falar que ele segurou a mão, a gente vai dizer he held his baby's hand. Ok? Yes? Did you do it right? Vocês acertaram? Acharam difícil? Check your answers. Yes. Confiram aí as respostinhas de vocês. Deixem tudo escritinho aí no caderno para depois vocês conseguirem visualizar bem certinho. Okay? Right? Bom, now you are going to practice a little bit more. So now, vocês vão fazer um Google Forms, ok? Eu e a teacher Ana, nós preparamos um Google Forms com esse conteúdo do Reported Speech. O link tá lá na descrição do vídeo. Então, na descrição desse vídeo, vocês conseguem acessar o link do Google Forms e fazer as atividades, ok? Responder lá. Novamente, se vocês precisarem voltar ao vídeo, rever as regras, façam isso, ok? E respondam. E aí, depois de responder, voltem aqui para o vídeo para conferir se vocês fizeram certo. Ok? So, go do it. Pause the video and go do your Google Forms. Yes. Vamos lá fazer. Yeah? So, now let's check. Ok, guys? Nós vamos passar aqui, então, as respostas para ver se vocês acertaram, então, o que vocês fizeram. Ok? Let's check. Number 1, ela estava. She works in a bank. Oh, sorry. He works in a bank, not she. He works in a bank. Então, a resposta seria: he or she said he worked in a bank. Ok? Então, aqui aquilo que eu e a teacher já comentamos no outro exemplo. He or she, porque não sabemos quem é. Então, pode ser tanto he ou she. Mas aqui eu falo que é he. Então, como é que eu deixo claro que é he? No segundo tem que ser he. Então, he or she said he worked in a bank. Então, lembra que nós passamos o verbo para o simple past. Ok? Perfect. Number 2, let's check number 2. They never arrive on time. She said they never arrived on time. Nesse caso aqui também poderia ser she ou poderia ser he. Na primeira ali. Mostra ali pra gente, Teacher Mari. Mas depois ali, ó, they tem que continuar sendo they, porque ela ou ele estão reportando alguma coisa que foi falado por eles. They. So she said they never arrived on time, right? Então, alguma coisa que eles nunca chegam na hora. Então, ela está contando alguma coisa sobre eles. They. Number 3. They work at the mall. He or she or he, said they worked at the mall. Ok? So, the same thing, ok? Pode ser os dois que não sabemos quem é, ok? But they said, she or he said, they worked at the mall. Então, ela ou ele disseram que eles trabalhavam no shopping. Ok? Great, yes. Number 4. I live in New York. She said he or she lived in New York.
Nesse caso aqui, a gente pode usar tanto o he quanto o she para qualquer um dos dois, porque está falando I, e a gente não tem especificado quem é esse I, quem é essa pessoa que está falando. Se é uma menina, se é um menino. Então, por isso que a gente pode usar tanto o he quanto o she no começo e tanto o he quanto o she para dizer a fala da pessoa também. So, she said she lived in New York, or he said he lived in New York. They are both correct. Ok, or she said he lived, a gente trocar? Yes. No problem. Lembrando, vamos só lembrar, que é porque nós não temos as pessoas aqui, não sabemos, ok? Mas numa situação que você sabe quem é, se tiver num texto, por exemplo, e no texto está falando o nome das pessoas, você sabe quem são as pessoas, aí tem que prestar atenção para poder usar o pronome correto, ok? Isso mesmo. Number 5. I love chocolate cake. He or she said she or he loved chocolate cake. Okay? I'm sorry, guys. Tem uma tendência a colocar o he na frente sempre. But she or he said she or he loved chocolate cake. Ok? Então, o mesmo caso que nós já falamos lá. Pode ser qualquer um deles por estarmos usando o I. Ok? Próximo exemplo também é o mesmo sentido. I have a big heart. So she or he said, she or he had a big heart. Again, de novo, a gente pode usar tanto o he quanto o she, porque I está tratando de eu. Então, pode ser um he or she que estão falando, não tem problema. Então, por isso, a gente pode usar qualquer um dos dois. Ok, guys? Yes? Right? Did you do it right? Yes? Bom, nós vamos ter acesso às respostas de vocês. Então, nós vamos olhar lá como vocês fizeram. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar a dúvida também. Deixar nos comentários para a gente ver depois. Combinado? Yes? Ok. To finish our class, we are going to play a game, ok? It's Kahoot game, ok? Have you ever played this game? Yes or not? Já jogaram ou nunca jogaram? Isso é um jogo bem legal. Já ouviram falar, talvez? Bom, é um jogo bem legal. Se alguém já jogou, vai saber que é bem divertido. Se alguém não tiver jogado, quando jogar, fala, nossa, realmente é legal. O link, ele também está na descrição do vídeo, ok? Então, como que vocês vão fazer para jogar esse jogo? Vai ser um jogo, então uma competição entre vocês. Então, ó, pay attention, ok? Voltem, porque assim vai ser sobre a gramática que nós vimos hoje. Então, qualquer coisa, voltem o vídeo e assistam mais vezes para poder pontuar mais no jogo. Vou explicar para vocês mais ou menos como que vai funcionar. Vocês vão acessar o link, ok? Quando vocês acessarem o link, ele já vai direcionar vocês direto para o jogo, igual é no Forms, ok? Vocês vão ter umas perguntas, então vai aparecer para vocês as perguntas, e aí vai aparecer as opções de resposta, ok? E aí vocês precisam escolher a opção correta, ok? Quem responder mais questões corretas vai ter mais pontos, certo? Então, quem pontuar mais, ganha o jogo. Mas uma coisa interessante, pode ser que todo mundo acerte as respostas, né? Pode ser que todo mundo acerte todas, ou pode ser que mais de uma pessoa acerte todas. E aí fica empatado? Não fica empatado. Como que funciona daí? Aí é quem for mais rápido, como a teacher disse. Quem for faster. Então, quem responder mais rápido ganha mais pontos, ok? Então, a ideia não é só responder a pergunta corretamente, mas é responder corretamente e o mais rápido possível, ok? E aí ele vai gerando legal, acho que vocês vão se divertir bastante com esse game aí. Sim, geralmente eu amo esse jogo, amo jogar bastante mesmo. E aí depois a teacher vai falar para vocês quem foi que ganhou, quem que foi o vencedor. We'll tell you. Ok? Yes? So, that's it for today, kids. Kids, again. That's it for today, guys. Right? And we see you next class. Thank you for watching our class. Bye-bye. We will see you next class. Bye-bye. Bye. Take care.